Olá, amigos. Eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão trabalhando conosco as orientações do irmão José, que ele tem feito para a gente diariamente e nós fazemos aqui com vocês semanalmente. Mas veja bem, na psicografia do Carlos Bacelli, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 29 do livro Para Ser Feliz. O capítulo se chama Bondade. Bondade. De quando em vez, convém que promovas uma pausa na correria diária para indagares de ti mesmo como andas em matéria de bondade. Eu já vou fazer uma observação aqui, porque ele fala de quando em vez. Convém que a gente pare das atividades diárias, dos envolvimentos, das relações, das reflexões, mas partirmos para uma outra função meditativa. Como estamos nós em relação à bondade? Nós. Mas por que eu estou fazendo a pausa aqui? Vocês vão lembrar do jovem que chega para Jesus e vai conversar com ele sobre a vida eterna, no capítulo 19 de Mateus, quando ele coloca para nós assim: bom mestre. Na hora que ele fala, bom mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Mas eu quero só bom mestre. Por quê? Olha o retorno que Jesus dá. Bom mestre, mestre, me chamais bem, porque eu o sou. Mas bom, apenas o Pai. Olha a distinção que Jesus coloca para a gente aqui. Bom mestre, mestre, dizeis bem, porque eu o sou. Ele está na posição ali de quem está ensinando, na posição de quem está educando. E se a gente pegar a palavra educação, que é tirar o potencial de dentro da criatura, que vem do latim educere, né, que é desenvolver o potencial. Então, bom mestre, mestre eu sou, porque naquele momento ele estava na posição de quem está desenvolvendo o potencial daqueles que o escutavam, o entendiam, o liam. Aqueles que tentavam divulgar e assimilar o que ele estava trazendo, ok, ele estava cumprindo a função dele ali de mestre. Mas bom é o Pai. Quando ele coloca, veja bem, olha porque o irmão José pede para que nós façamos uma avaliação como está a nossa relação com a bondade, a nossa relação com a bondade. Mas Jesus, a diferença dele para nós, ela é inenarrável. Mas quando ele fala bom é o Pai, ele se coloca naquela posição assim, olha, porque para nós Jesus é bom também. Eu entendo a fala da pessoa que falou com Jesus. Bom mestre, para nós não há a menor dúvida, para nós. Mas ele vai além, ele fala bom é o Pai. Ele nem se coloca como bom. E isso eu acho interessante, por quê? Porque são visões diferentes dependendo da escala que a gente está. No campo do entendimento, no campo evolutivo, no campo da avaliação, no campo da espiritualização. Está claro? Aí o irmão José coloca, porque primeiro convém que promovas uma pausa na correria diária, porque é assim que nós andamos, diariamente, para indagar de ti mesmo como andas em matéria de bondade. Olha a continuidade. Não da bondade dos outros em relação a você, mas da bondade sua em relação aos outros. Voltando ao versículo 16 do capítulo 19 de Mateus. Não da bondade do outro em relação a você. Olha, a bondade de Jesus em relação a nós, ninguém tem dúvida. Não a bondade do terceiro em relação a nós, e aí vamos para o nosso meio social, mas a bondade nossa em relação aos terceiros. Todos os terceiros, ele vai enumerar aqui para a gente. Olha que bacana isso. Como anda o teu coração no que tange a sentimentos? Como anda o seu coração no que diz respeito a sentimentos? Sentimentos pelas pessoas, sentimentos pela natureza, sentimentos pela espiritualidade, sentimentos. Como anda o teu coração no que tange a sentimentos? E aí, ele continua, não estamos nos referindo ao sentimento de amor
que possas consagrar a alguém em particular, mas sim a imensa vida que te rodeia. Atenção, porque a palavra vida aqui, ela aparece com V maiúsculo. Então, se ele está falando de V maiúsculo, ele está colocando para nós em relação à divindade, não em relação ao sentimento de amor que deverá ou que deveria ser consagrado a esta ou aquela pessoa especificamente, singularmente. Não, não. Mas o sentimento de amor em relação à imensa vida que te rodeia. Olha, gente, ele está falando de tudo, tudo que nos rodeia. Como está a relação de amor? E aí, eu fico pensando, não é só as coisas que chegam para nós no campo do nosso benefício, em relação a tudo que existe na Terra hoje. Quando eu falo tudo, gente, é tudo, tudo. Independente da nossa interpretação. Atenção, se nós estamos falando das misérias humanas, se nós estamos falando de conflitos, se nós estamos falando da fome, estamos falando da nudez, estamos falando de catástrofes e de tragédias, como está a nossa relação de amor em relação a isso tudo? Ou seja, Emerson, mas não tem como amar essa situação toda desastrosa que acomete a Terra nesse momento. Mas é claro que tem, porque a nossa questão não é amar o perfil dos algozes. A nossa questão é amar a possibilidade que nós temos de acolhê-los, de abraçá-los, de orar por eles, por tudo que a gente já tem. Então a minha questão não é amar o perfil algoz que está na Terra, não. Existe sofrimento? Existe. Existe a dor? Existe. Todos nós sabemos, gente. Quando nós não estamos debaixo dela, estamos assistindo outros que estão. Não quer dizer que a gente não tenha. A gente também tem, mas a nossa dor diante de tanto sofrimento, ela vai se tornando diminuta por aquilo que o outro está vivendo. Basta nós observarmos as tragédias que estão aí. Mas veja, ele fala em relação à vida, ele não faz distinções. Não é para a gente amar aquilo que está bom. Não é para a gente amar aquilo que é saudável. Não é para a gente amar aquilo que a nossa realidade compactua com o nosso bel prazer. Não é isso, é amar a vida, amar a tudo. Então imaginem vocês, em tudo que a gente está vivendo, quantas oportunidades nós temos de exercer este amor. Ou seja, de exercer esta bondade. Bondade. E aí ele continua, olha só. Não deves te preocupar somente em saber como anda a sua cabeça, mas também o seu coração. Por quê? Existe uma diferença entre cabeça e coração? Claro. Cabeça, a gente está falando de razão. Quando eu fiz essas colocações aqui para vocês, a gente racionalmente, não tem jeito da gente amar, se a gente for pegar o perfil algoz desta ou daquela criatura, amar sem a gente passar pelo campo do sentimento. Racionalmente. Quando passamos pelo campo do sentimento, a gente sabe das funções da reencarnação, a gente sabe das necessidades do espírito, a gente sabe que ver aquele perfil algoz é olhar para ele o nosso passado, é ver nele o espelho daquilo que nós já fomos lá atrás, daquilo que a gente já destruiu lá atrás, daquilo que a gente já agrediu lá atrás. E hoje estamos numa posição diferenciada. Por eu estar numa posição diferenciada, não significa que eu seja literalmente bom. Não significa, gente. Eu estou na mesma luta, nós estamos na mesma luta. Porém, eles estão a alguns passos na retaguarda da qual a gente já caminhou naquela época. Hoje estamos num perfil diferente. Por que agredi-los? Aí entra a função do coração. Não é momento da gente ter condescendência, da gente ter misericórdia, da gente ter resignação e entender que todo esse movimento faz parte do processo evolutivo da criatura e da humanidade como um todo, porque isso é da vida,
Não é para nós entendermos isso? Então, entenda que não é só no perfil da razão, é também fazermos esse movimento no perfil do coração. Ou seja, não é só no campo do pensamento, é também no campo do sentimento. E ele continua, detectas no coração, olha que bacana isso aqui, detectas no coração algum traço de bondade em relação ao próximo desconhecido, à natureza, enfim, à humanidade como um todo? A gente detecta isso no nosso sentimento? Algum em relação ao próximo desconhecido, algum traço de bondade, algum. Aqui, nós estamos abrindo portas para já estão acontecendo inúmeras guerras, seja internas em algumas nações, seja externas em relação a outras nações. Qual o sentimento que está passando para nós? Será que nós estamos entendendo que estamos debaixo da orientação da divindade? Não é que Deus está promovendo guerras, não é isso, não. Deus não promove, mas Ele dá liberdade à criatura para que ela, no exercício do livre-arbítrio, ela tenha causas e lá na frente abrace consequências. Então, se Jesus colocou para nós que o mal há de vir, mas ai quem o provoque, isso está claríssimo. Mas diante disso tudo, nós estamos apresentando algum traço de bondade? Diante do próximo desconhecido nessa humanidade inteira que está em torno de nós, estamos apresentando? E aí, já que eu fiz essa observação, eu não quero deixar de colocar para vocês uma mensagem que o Dr. Bezerra traz para a gente no encerramento de uma palestra de Divaldo Franco, quando esteve aqui em Belo Horizonte, e uma das palestras entre as várias, uma das palestras que ele fez aqui, que foi na reitoria da Universidade Federal de Minas, no encerramento ele se comunica com o Dr. Bezerra e mediunicamente, Dr. Bezerra, ali naquele processo de incorporação, Dr. Bezerra coloca para nós, não entremos nas questões íntimas das nações que estão em guerra. Naquela época, estávamos abrindo o século XXI, e ele colocou para nós, este século que se inicia, atenção gente, este século que se inicia é o século do amor. O século XX foi o século da ciência, embora tivemos inenarráveis exercícios de amor. O século XXI é o século do amor, mas teremos também o progresso da ciência. Mas não entremos então nas questões íntimas das nações que estão em guerra. Até porque, e na época, estava abrindo uma guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. E aí ele coloca para nós, primeiro porque não sabemos que tipo de vínculo que as duas nações carregam entre si. E muito menos que vínculo carregam os dois governantes dessas nações. Não sabemos. Não entremos nas questões íntimas das nações que estão em guerra, porque se nós o fizermos, nós manteremos o nosso estado íntimo também guerreando com essas nações conflituosas e em nada poderemos ajudar. Mas se nós orarmos, é a contribuição que a gente pode fazer. Então, quando coloca para nós aqui, veja bem, algum traço de bondade em relação ao próximo desconhecido, porque nós não temos acesso a essa quantidade de situações que nos acomete. A gente vai recebendo informações. Eu não digo que a gente tem que ficar descontextualizado das informações, não é isso não, gente. Uma coisa é você saber o que acontece na sua casa comum, como relatou para a gente o Papa Francisco,
cada ano a igreja escolhe, né, um tema para trabalhar com a sua comunidade, o tema se chamava Laudato Si, que é cuidar da casa comum. Nós não temos como a gente se isolar do que acontece na nossa casa. Não temos como. Entretanto, não significa que a gente vai também nos acometer a ponto de nos perturbar com tudo que está acontecendo. Estamos com focos de conflito, de dor, de dificuldade? Oremos, vigiemos, aproximemos, acolhemos aqueles que estão conosco. É o que a gente pode oferecer. Sensibiliza-te, aí ele coloca situações mais simples ainda. Sensibilizas-te diante de alguém que esteja caído na rua, ou mesmo diante de uma pequena ave ferida que necessita de socorro. Veja, ele vai da pessoa a uma ave ferida. Pega a ave mais comum que existe entre nós, o pardal. A gente se sensibiliza, pelo menos quando aquela avezita, que ele dá o nome aqui, uma avezita, está ferida. A gente se sensibiliza, isso mexe conosco. E é muito interessante porque a orientação que Jesus coloca para nós, também no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, quando ele vai falar para nós sobre os pequeninos, que ele vai citar os pequeninos de exemplo, se fizerdes a um destes pequeninos, a mim mesmo o fazes. Olha que bacana isso. Um desses pequeninos, gente, não é a criança, não é o adulto idoso, não é o adulto simples que não tem conhecimento nenhum. Tudo que contorna, tudo que alicerça o universo, e que não tem o discernimento que a gente tem, não tem a consciência que a gente tem, não tem o bom senso que a gente tem, não tem a desenvoltura, não tem a maturidade, não tem, são os pequeninos, na nossa ótica, que não tem a autonomia que a gente tem. Eu vou pegar exemplo, a ave que ele dá exemplo aqui, eu vou pegar esse exemplo que ele dá. A ave não tem o discernimento que a gente tem, não tem o raciocínio que a gente tem. A gente se apieda. A árvore que a gente usa, que nos oferece a sombra, que a gente usa porque nos oferece a seiva, a gente usa porque nos oferece o fruto, a gente usa porque nos oferece a floração, a gente usa porque ela absorve os excessos da terra, os excessos de água, porque a alimenta. Será que a gente se apieda dos excessos que são feitos contra ela? Então, são os pequeninos. Quando Jesus coloca para nós em relação, se fizermos algum destes pequeninos, a mim o fazes, é o que o irmão José está pedindo aqui para nós no parágrafo. E é simples o que ele está pedindo? Absurdamente simples. Consegues olhar para o alto e admirar as estrelas que luzem no firmamento? Ou observar como as flores desse ou daquele jardim estão lindas? Será que a gente consegue fazer isso? Em relação a algum jardim público, em relação ao jardim de alguma casa, em relação a algum vaso que está na nossa casa, em relação à noite estrelada? Será que a gente consegue agradecer esse painel que está ali, favorecendo o nosso campo visual, mostrando a grandiosidade de Deus? Como andas em matéria de bondade? E aí ele fecha para a gente. Já te preocupas em ser melhor do que tem sido, fazendo desta tua preocupação um dos teus principais objetivos na vida? Ele usa vida de novo com V maiúsculo. Ou seja, um dos teus principais objetivos diante da divindade? Ou consideras que a bondade é virtude dos anjos e não passas de um ser humano falível que apenas deve lutar pelo pão de cada dia? Olha a pergunta que ele deixa para a gente refletir.
Repetindo, já te preocupas em ser melhor do que tem sido, fazendo desta tua preocupação um dos teus principais objetivos na vida? Ou consideras que a bondade é a virtude dos anjos e não passas de um ser humano falível que apenas deve lutar pelo pão de cada dia? Qual é a nossa preocupação? É bom que nós tenhamos essa questão em mente. E isso alicerça para nós o irmão, o espírito de Miramês, no livro Saúde, quando ele coloca para a gente que quando nós entendermos que a cura de nós mesmos está ao alcance de nossas mãos, os primeiros raios de sol da verdade estarão brilhando sobre nós. Gente, olha que se nós associarmos essa colocação do Miramês com esse texto do irmão José, é muito simples para nós entendermos o caminho da nossa espiritualização. É isso aí que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos, até breve, fiquem com Deus.